Comunicando Direito. Apoio Cultural. E aí, quem tá na tua turma? Eu, a Maria Lotação, o João conta atrasada. Ih, tá precisando de uma turma mais trilegal, hein? Vou resolver muitos problemas. É ótimo ganhar, tô super feliz. Turma trilegal dessa semana. É o dinheirão? É, prêmio de 20 mil. É a casa que eu tô de olho. E essa outra casa com um carro na garagem. Trilegal! A volta às aulas pra uma vida muito mais trilegal! Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362 1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018 completando 25 anos de advocacia. Ética, comprometimento, agilidade e profissionais altamente capacitados nas seguintes áreas do direito: direito do trabalho, direito civil, cobranças, indenização, contratos e direito imobiliário, direito de família, inventários, divórcios e alimentos. E a defesa incessante de seus clientes. Atendemos todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334 2575. Facebook Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 27 4445, Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, canal 6, GSul TV. O programa Comunicando ao Direito vai todos os sábados ao ar, às 20 horas e 30 minutos, e sempre com nossa bancada recheada com temas jurídicos atuais e com ilustres advogados que também estão aqui para ajudar ao nosso telespectador nas suas dúvidas. Como de praxe, no primeiro bloco sempre tratamos de temas atuais. E hoje, aqui com a Márcia Plácido ao meu lado, a doutora Luísio Martins à minha direita e a doutora Ângela Beatriz mais à direita, não poderia ser diferente. Então, nós temos hoje alguns temas para tratar, mas vou pedir, antes de mais nada, licença aos meus amigos de bancada para, de certa forma, trazer um tema que é uma indignação pessoal minha, é uma indignação decorrente de um cidadão de Porto Alegre. Porto Alegre está às traças, Porto Alegre está cada vez
mais intransitável. Nós temos as praças totalmente sem nenhuma manutenção, as ruas de Porto Alegre estão cada vez mais esburacadas e sem manutenção. Nessa semana tivemos um dia de chuva, que não poderia ser diferente, os semáforos estavam sem a sua devida atividade, os fiscais da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Transportes, a nossa famosa EPTC, somem neste momento e os buracos invisíveis, já que as condições de iluminação de Porto Alegre também não são muito boas, ajudam aqueles que transitam, seja de moto ou de veículo, a acontecer o que aconteceu comigo, doutora Márcia Plasto. Acabei tendo um estrago enorme no meu carro, meu veículo foi bastante danificado decorrente de um buraco. E eu acho que essa indignação tem que ser noticiada, essa minha indignação ela tem que ser colocada nos meios públicos, porque não é só a minha situação, são uma situação de inúmeros outros cidadãos, e que esses cidadãos que assim se sentirem lesados podem buscar e devem buscar a justiça para se repararem desses danos. Eu espero que Porto Alegre possa ser governada por um prefeito que cuide mesmo da nossa cidade, porque infelizmente a nossa prefeitura está deixando Porto Alegre de uma maneira horrível. Doutor, permite uma intervenção. O doutor Felipe falou que nessas ocasiões os índios desaparecem. Eles não desaparecem, eles estão atrás das árvores com aquela pistolinha para angariar multas. Esse é um aspecto muito relevante, né? Porque a questão de angariar multas, né, deveria até ser retribuído. Eu acho que até aqueles que pecam no trânsito, eles têm que ser punidos. Mas que então se voltasse para a educação ou que se voltasse para a própria pavimentação da nossa Porto Alegre. Mas infelizmente o que a gente vê é só o instituto arrecadatório. Mas não ficar atrás de uma árvore querendo multar pessoas como se fosse bandido. Isso não. É verdade. E aí, já que estamos falando, já dei início a essa questão de Porto Alegre, eu gostaria até de trazer mais aos demais participantes aqui da nossa bancada, com relação a este tema que ocorreu nessa semana, que foi o Carnaval de Porto Alegre. O calendário de Porto Alegre já não estava mais tendo o nosso grandioso Carnaval. O Carnaval, há muitos anos, já foi transferido de um local público, de um local onde muitas pessoas participavam, que era acessível, para um canto de Porto Alegre, né? Então, e agora, né, o ano passado já sem recursos e esse ano, né, sem nem os recursos e nem datas. E aí, pessoal, nossos colegas, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre este tema aí. Boa noite aos colegas, não é? Boa noite aos telespectadores. Em relação ao prefeito Marquesan, eu acho que toda a gestão dele é bastante deficitária. Embora ele tenha se apresentado como a solução para todos os problemas de Porto Alegre, eu entendo que Porto Alegre de lá para cá, sim, ela tem sido muito mal cuidada, muito maltratada, e por consequência nós, não é, os cidadãos aqui de Porto Alegre, né, estamos, né, sofrendo as consequências desse descuido da cidade. Eu estava comentando antes, né, em relação às sujeiras nas ruas, não é? A falta de capina, a falta de conservação. Isso pode trazer também, inclusive, muitos acidentes. Eu estava comentando em relação à Rua Salvador Leão, que é uma avenida que nós temos que atravessar e a gente não percebe os veículos que estão vindo, né, no outro sentido. Então, assim, ó, voltando para o Carnaval, não é? O Carnaval, que é a cultura popular de Porto Alegre, né, ela é tratada assim com muito desleixo, com muito desrespeito, não é? As pessoas, né, o nosso administrador da cidade, que é o Marquesan, eu lembro numa oportunidade da campanha eleitoral, ele esteve na escola da Restinga, né, se não me engano, Estado Maior da Restinga, onde ele entrou lá, né, com o pessoal da bateria, ele tocou junto, né, falando sobre a cultura popular, dando muita ênfase, não é, a importância da cultura popular. E desde o ano passado já não existe mais verba para o Carnaval.
Então eu lembro que no ano passado, quando ele compareceu no Porto Seco, onde atualmente aconteceriam os desfiles, não é? Ele foi muito vaiado mesmo, ele saiu escoltado de lá e foi uma situação bastante constrangedora. Este ano, os carnavalescos não tiveram a possibilidade de sair, não é? De fazer o nosso carnaval. Então estão pensando em fazer numa outra rua, né, na Cidade Baixa, como se fossem blocos carnavalescos e não o carnaval, não é? Das agremiações que nós tínhamos até então. Eu acho isso um desrespeito e isso está acontecendo não só aqui em Porto Alegre, mas eu vejo assim, ó, que a população, a cultura popular, ela não está sendo observada, ela não está sendo garantida, não é? E ela não está tendo o devido respeito que os administradores deveriam ter. É uma forma de manifestação cultural, não é? Que o povo tenha, um momento que a população tem, né, a possibilidade de colocar um momento histórico, por exemplo, né? Porque se a gente for observar, por exemplo, os sambas e enredos, né, normalmente eles se detêm em determinado momento da história ou alguma coisa importante. É cultural, sim. Então, tudo que for cultural no nosso país de hoje, eu acho que não está tendo respeito, não está sendo preservado, porque um povo sem memória, um povo, né, que não conhece a história, um povo que não vê isso divulgado, né, é um povo que pode ser escravizado. E é o nosso momento do país. Doutora Luiz, o que tu acha dessa? Eu acho que o prefeito Marquesan, ele tem uma ideia fixa que é exclusivamente aumentar o IPTU. Ele está entendendo que se não aumentar o IPTU, a prefeitura vai entrar em colapso, etc e tal, que para mim é uma falácia. Né? Então, me parece que o carnaval eu acho que não vai sair porque ele não liberou verbas para o evento. Exato. Se não me falha a memória. Né? Então, ou seja, e depois tem o seguinte, a destinação da verba do carnaval não vai desfalcar a prefeitura de quantia considerável. Então eu acho que também é um desrespeito com ele para os carnavalescos. Não para mim, porque eu nunca fui a um carnaval de Porto Alegre, vou ser sincero. Mas aqueles que gostam não poderiam ter ficado privado desse lazer. Porque na verdade não deixa de ser um lazer, em que a folia impera nesta data, né? E a maioria das cidades promovendo seu carnaval e nós ficando excluídos desse evento por, na verdade, incompetência dos nossos gestores. Eu também concordo, e o carnaval ele não é só um evento para a cidade, é o amor de uma comunidade, de uma escola que se dedica um ano inteiro, né, para botar o seu carnaval na rua, para fazer a sua escola sair, e de repente não tem essa verba. E como a doutora Luísa disse, essa verba não vai falir a prefeitura, não vai ficar pior do que já está, né? Então, seria também um evento que traria turistas, né? Mas não existe mais nada disso. E a falta de respeito com a cultura já começa no momento que fizeram o sambódromo e trouxeram para um lugar de difícil acesso, né? Porque antes era centralizado, perto do Fórum Central, ali saía os desfiles. Então, assim, é difícil o acesso. As pessoas que moram na Zona Sul, que moram na Vila Nova, Restinga, têm que se deslocar. Hoje em dia é um local perigoso, porque vilas de invasões se criaram ao redor, o que impediria também muitas pessoas de participarem, de assistirem esse evento. Então, é lamentável que não se tenha verba para sair o carnaval, que não se tenha segurança adequada para se poder frequentar o sambódromo, assistir, prestigiar as nossas escolas. É muito triste viver numa cidade onde tudo é desrespeitado. E é assim que Porto Alegre está ficando. No momento que não fazem a capina de um canteiro central de uma avenida de grande fluxo, possibilitando acidentes, ruas esburacadas, danificando veículos, porque quando chove não tem como tu enxergar um buraco, né? É tudo. Então é lamentável que a cidade esteja ficando assim, e eu até tinha uma esperança que o Marquesan fosse fazer mais
pela nossa cidade, mas infelizmente está acontecendo o contrário, é cada vez menos. Para mim ele está sendo uma decepção como prefeito. Essa questão do sambódromo ela é interessante, né? Porque se nós formos analisar pelo calendário de Porto Alegre, nós temos dois grandes eventos que seriam no Porto Seco, né? Que é o Carnaval e a procissão, né, de 12 de outubro, que é dos motociclistas. O resto de todos os outros eventos de Porto Alegre não é. Por que não é 7 de setembro no Sambódromo? Por que o dia 20 de setembro não é? Porque me parece que já começa a questão da exclusão, já começa lá atrás, né? Mas ainda que não seja uma questão tão atual, assim, essa questão do sambódromo com relação à sua localização, poderia ter outros eventos que atraísse, como a doutora Ângela falou, né, outras pessoas. Porque Porto Alegre, né, uma das populações mais civilizadas do Brasil, onde tem as mulheres mais bonitas, né? Imagina um carnaval, né, cheio de mulheres bonitas, que é um carnaval. Se bem que as bonitas saem tudo pra fora, né? Vamos no carnaval dos outros locais. Mas por quê? Por que elas vão, dona Luísa? Por que elas vão? Porque Santa Maria, mas é melhor o carnaval. Uruguaiana é melhor. Então aqui em Porto Alegre não tem. Não tem. Então, por que a doutora Luísa nunca foi no carnaval? Porque não é atrativo. Porque ninguém investe no carnaval de qualidade. Todo mundo vai para a questão da exclusão. O próprio local, quando foi realizado a escolha, foi de exclusão. Então, por aí porque a gente... era para ser na orla do Guaíba, vamos né? colocar o sambódromo lá no meio das invasões. É mais ou menos isso. Querem tirar o carnaval de rua da Cidade Baixa. Já vai sair um projeto que vão tirar ali do Arraial da Baronesa, que não está perturbando, tá muito grande o evento, então querem colocar para onde? É bem possível. Aonde que vão colocar? Mas é justamente por que o carnaval começou a se deslocar de novo, né? Esse carnaval de rua, essencialmente de rua. E claro... Volta a velha história dos quilombos, né? Não, ele foi porque... Nos lugares ermos. E ali foi, e lá é um local mais central, enfim, as pessoas estão mais próximas até para fazerem a sua festa. Infelizmente, por estar desorganizado, o que a gente vê na Cidade Baixa? Sujeira, lixo. Nós vemos brigas, falta de segurança e, né, um carnaval de baixa qualidade no sentido, né, de incentivo. Porque, claro, as pessoas vão para lá para se divertir, mas tem que ter um mínimo de organização. Por que lá em Salvador, na Bahia, lá, por que funciona aqueles cordões, os trios, né? É uma questão de organização. É uma questão de administração mesmo. Saber que isso vai voltar como imposto. Não é? As pessoas vão consumir. No sambódromo também tem violência. A economia. Exatamente, movimenta muito a economia. Mas aí, em contrapartida, a gente vê assim, ó, que é aquela coisa mesmo do Estado mínimo. Quanto menos, né, for colocado de verba em relação à população, melhor é. Né? Então, assim, isso a gente já pode observar pelo secretário da Educação de Porto Alegre. A frase que ele usou, não é, ontem, que é muito inadequado que um aluno se alimente mais de uma vez. E a carne passou a ser, né, ela começou a ser regulada. As crianças não podem comer mais do que um pedaço de carne. Então, qual foi a observação dele? Que caso a criança queira comer mais de uma vez, alguma coisa está errada. Porque então, assim, o nutricionista não está fazendo a coisa certa, provavelmente. E que as pessoas se preocupando com isso, elas estão dando mais foco, né, nessa polêmica do que efetivamente na educação. Então, gente, assim, ó, o que se pode esperar a partir de então? Ele esqueceu que criança mal alimentada não aprende. Exatamente. Não, e é incrível, assim, vir uma fala destas de uma pessoa, né, que administra uma secretaria, que tem que ter toda uma polidez na forma de falar. Chega assim, não pode comer... Está comendo errado, estão comendo algum... Então está culpando, na verdade, as mães, né? As crianças
por quererem se alimentar. Não, e ainda fez a seguinte colocação, doutor Felipe, que não é assim que as crianças, se elas forem comer demais, isso pode gerar obesidade. E que embora elas vivam num local de vulnerabilidade, isso não implica que sejam miseráveis, que precisem se alimentar na escola. E eu estava dando uma olhada, assim, ó, o que se gasta com a merenda escolar na administração municipal são 9,4 milhões, sendo que 66% vem do governo federal. Então, gente, eu acho, né, que alguma matemática aí está errada. Eu acho que nós temos que torcer para que esse carnaval que hoje não tenha sido um evento isolado apenas esse ano, que no próximo ano nós já tenhamos um carnaval. Mas o ano passado foi assim, doutora Luiz, porque eles conseguiram daí, né, um patrocínio, né, conseguiram sair esse ano, não foi possível. Não, mas quem sabe o ano que vem sai o carnaval. Doutora Luiz é um esperançoso. É um otimista incorrigível. Que ótimo, que ótimo. Então vamos encerrando esse primeiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Trilegal! Estilo Pisos. Artes La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Soster Imóveis. Olá, amigos. Estamos voltando então com mais um bloco do programa Comunicando Direito, no canal 6 da GSUL TV. Eu gostaria de trazer aqui um tema que está bem relevante em discussão nos meios noticiosos, que é com relação a auxílio moradia para os juízes federais. Os juízes federais agora estão ameaçando entrar em greve, né, pelo auxílio moradia. O auxílio moradia, para quem não sabe, é um subsídio que o governo paga, o Poder Judiciário paga, para aquele juiz que não tem, né, a sua residência fixa no local de trabalho. Esse subsídio, salvo engano, é em torno de R$ 4.500 mensais, e a grande maioria dos juízes, né, recebe. E agora, então, o pessoal está meio que bronqueando aí, que não estão para receber. Doutora Márcia... Mas esse subsídio, a princípio, não é, doutor Felipe, é para os juízes que estão numa comarca onde eles não teriam residência própria. Então, isso seria, né, um auxílio, já o próprio nome diz, o auxílio moradia, para eles pagarem, né, um locatício. Que não é o que vem acontecendo. Isso foi estendido, então, para toda a magistratura. E, na verdade, mesmo eles tendo, não é, um imóvel no local, na comarca onde eles trabalham, eles permanecem recebendo. Eu acho isso, né, bastante injusto que isso venha acontecendo, tendo em vista que, como a gente sempre fala, né, eu pelo menos tenho isso, que o privilégio, não é, das pessoas mais favorecidas é um direito. E o direito das pessoas menos favorecidas é visto como privilégio nessa nossa sociedade. Então, assim, temos casos dos juízes, né, que são casados, então o juiz casado com uma outra juíza, e os dois, não é, residindo no mesmo imóvel, e os dois recebem auxílio moradia. Temos casos também, se não me engano, a filha do ministro Fux, também que tem residência num bairro nobre no Rio de Janeiro, e também recebe auxílio moradia, e isso foi estendido para todos. Aí eu me pergunto, né, uma casa de uma pessoa, né, muito pobre que recebe o benefício do Bolsa Família. Uma pessoa vai receber o Bolsa Família. Imagina um casal casado, não é, que os dois, né, que vivem numa situação de miserabilidade, eles não têm o direito de receber 2 Bolsa Família. Eles vão receber um Bolsa Família, e eu conheço gente que ganha R$ 77. E a gritaria das pessoas em função do Bolsa Família é imensa, não é? E sendo que, em relação ao auxílio moradia, a gente não vê tanto assim. Se não me engano, foi em fevereiro que os juízes foram para Brasília, né, em função para preservar esse direito ao auxílio moradia. Ainda colocaram, né, uma frase que eu ouço muito, que é nenhum direito a menos, que eles não queriam, né, aceitar nenhum tipo de direito a menos. E foram recebidos com toda a pompa e circunstância.
Então eu penso, um trabalhador que vai lá para frente do Palácio do Planalto, que vai lá para Brasília para lutar pelo seu direito, por exemplo, quando eles eram contra, né, essa reforma da reforma trabalhista, eles eram recebidos com bala de borracha, com gás lacrimogêneo, enquanto que os juízes foram recebidos com toda pompa e circunstância. Obviamente, eu não gostaria que fossem recebidos assim, como eu não gostaria que o trabalhador comum também fosse recebido dessa forma. Então, eu acho extremamente injusto, eu acho que eles já têm uma renda bastante alta, não é que é possível que eles consigam manter a sua moradia, mesmo sem receber esse auxílio, até porque o salário dos magistrados já é cheio de penduricalhos. Não é que assim, quando a gente vai observar, o salário deles assim, está acima do teto constitucional. E nada disso é feito, né? Foi fixado um teto constitucional. E o salário dos magistrados normalmente está acima. E esses salários, esse subsídio, doutor Aloysio, subsídio aí, né, do auxílio moradia, será que não é um salário travestido, hein? Não, isso é reconhecido inclusive por eles. O presidente aqui, o ex-presidente do Tribunal de Justiça, que saiu agora, o Diffini, ele mesmo chegou e disse, olha, realmente isso aí na verdade é para compensar os reajustes que nós não estamos tendo. O Sérgio Moro disse a mesma coisa. Então é escancarado, eles confessam que aquilo ali é uma maneira de burlar o sistema. Quer dizer, bom, e para quem não sabe, esse auxílio moradia, ele vem sendo pago em função de uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, a quem eu admiro, diga-se de passagem, eu admiro muito o ministro Luiz Fux do Supremo. Então ele, através de uma liminar em 2014, se não me falha a memória, ele deu uma liminar estendendo, concedendo o auxílio moradia apenas para os juízes federais. Aí ali abriu a porteira, aí escancarou. Aí já veio os juízes estaduais, já veio promotor, já veio procurador. Aí abriu a porteira, a boiada passou. Então, bom, e ele está sentado nessa liminar desde 2014. Olha, nós estamos em 2018, faz 4 anos, né, e sem incluir o processo em pauta. Agora, em função da pressão da mídia, né, porque a mídia tá em cima, em função da mídia, parece que agora ele vai julgar então o mérito desse, porque o mérito pode caçar, liminar, né, ou manter, né, mas a tendência, na minha opinião, que ela vai ser caçada. E agora vou dar a minha opinião pessoal. Eu também entendo que é imoral o recebimento dessa. Se o salário está defasado, vamos pleitear o aumento do salário, né? Não vamos usar um subterfúgio para aumentar os seus rendimentos, né? Então isso aí é querer enganar o povo. É querer enganar o povo. Agora, em situações excepcionais, eu até entendo que poderia ser concedido esse auxílio moradia. Por exemplo, o juiz, ele está ali numa comarca X, aí ele veio transferido lá para a comarca de Porto Xavier, e lá ele não tem residência, ele vai ter que alugar um imóvel, etc. Então, eu acho que até poderia ser concedido assim, de forma excepcionalíssima. E temporária. E temporária em determinados casos. Mudou de lá, não está mais usando, cessa o benefício. Vai para outra localidade, não tem residência, concede de novo o auxílio. Mas aqui na verdade está sendo concedido como um salário. É um salário, não há qualquer dúvida. Agora eu tenho certeza, se bem que a pressão corporativa está sendo muito grande, né? Eu já estou até prometendo greve, né? Não é, greve, os juízes federais estão anunciando a possibilidade. Mas eu tenho certeza que em função da mídia, o nosso judiciário está sendo bombardeado de tudo quanto é jeito. Acho que, na minha opinião, vai ser cassado esse auxílio moradia. Doutora Ângela, será que atenta ao princípio da moralidade, a questão do... Com certeza, mas eu tenho dúvidas se vai ser cassado, porque a gente vê tanta injustiça, tanto absurdo nesse país, que eu estou preparada para tudo, para qualquer... A pressão está muito grande. Mas não... São os juízes, né? Esse auxílio, né? Ele não é para um trabalhador comum, ele não é para um servidor qualquer. Aliás, o servidor tem o salário
Não, mas é que o juiz ele resume um poder judiciário. Eu acho que como ele é um poder, eu entendo que, assim como o doutor Luiz falou, ele é necessário para aquele magistrado que de fato necessite, né? O que a gente vê, como o caso daqueles 2 magistrados do Rio de Janeiro, que tem, inclusive, imóveis de aluguel no Rio de Janeiro, tem uns desembargadores de São Paulo, tem 60 imóveis. Em São Paulo. E disse que o valor é muito baixo. Do auxílio moradia. Não, mas para ganhar, todo mundo vai dizer que é baixo, né? Ele é o presidente do Tribunal de São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo. 60 imóveis. E ainda recebe auxílio moradia. Não, e eu imagino assim, ó, que às vezes numa audiência, né, falam tanto em moralidade, uma audiência trabalhista, muitas vezes o próprio trabalhador que ganha um salário tão baixinho ali e recebe aquele seguro-desemprego quanto estava trabalhando. E aí o juiz vai lá e descasca aquele trabalhador. Não é a mesma situação, ele recebeu o seguro-desemprego quando estava trabalhando. E o juiz também recebeu, então, o auxílio moradia enquanto tinha... Perfeita analogia, doutor. Quanto tinha a sua residência. Então, não vamos ser hipócritas, né? Então, aquele juiz, eu entendo dessa forma, tem que receber auxílio moradia, mas tem que estar vinculado à necessidade. Exatamente. Mas quem ganha acima do teto, será que há necessidade de receber esse auxílio? Mas daí inviabiliza a transferência, de repente. Estão precisando de um juiz em outra comarca e o juiz não vai querer ir, porque se ele vai ter que pagar aluguel, eu moro na minha casa própria, vou sair para pagar aluguel. Meu salário vai diminuir. Aí sim, eu entendo que seja necessário o auxílio moradia. Fora isso, ele deixa de ser auxílio moradia para passar a ser qualquer coisa. Uma coisa que eu acho que ele também tem que ser, que ele é imoral, porque o judiciário ele tem que dar um exemplo. Exato. Ele é, como eu diria, ele é o último guardião dos nossos direitos. Quer dizer, então, a nossa esperança sempre representa pelas decisões do judiciário. Ele que procura corrigir as injustiças. Então, se esse poder que procura corrigir as injustiças e ele se propõe a receber um auxílio ilegal, ele não está dando um bom exemplo. Legal, injusto. Mas enfim, é isso aí. Temos muita coisa para discutir na questão do auxílio. Eu acho que vai entrar em pauta em março agora esse vamos acompanhar. E aí, falando em pauta aí, do STF agora também julgou recentemente, doutor Luizio, um habeas corpus que libera da cadeia as mães gestantes até os 12 anos de idade. Como é que é essa situação jurídica, doutor Luiz? Na verdade, esse é o que se chama um habeas corpus coletivo, né? Ele é para ser aplicado. Coletivo por quê? Ele é coletivo porque ele vai abranger uma gama de pessoas que se enquadram nessa situação. Ter filho de até 12 anos de idade, aqueles que estão amamentando, etc. e tal. E que em determinadas situações também essa decisão não é para aquelas pessoas que já estão condenadas definitivamente, para aquelas pessoas que estão cumprindo prisão provisória antes do julgamento. Agora, uma coisa que me preocupa, eu acho muito louvável a preocupação em proteger a criança, porque na verdade, punindo a mãe, essa pena estaria sendo transferida para o filho, que está privado do convívio com a sua mãe. Agora, de qualquer maneira, essa situação, ela, na minha opinião, ela abre um precedente muito grave. Ela abre um precedente muito grave porque hoje os traficantes procuram aliciar os menores para participar do tráfico, porque sabe que eles são inimputáveis. Eles vão responder lá um ato infracional. Então, a partir de agora, as mulheres grávidas vão passar a ser aliciadas. Então, é uma coisa muito preocupante isso. Mas acha justo, doutora? Eu acho justo, sim. Principalmente, eu acho que isso foi para dar uma satisfação para a sociedade em função da liberação da mulher do Sérgio Cabral. Porque, na época, ela foi liberada pelo fato de ter filhos menores.
como ela é uma pessoa que vem de uma família abastada, como não é, ela é da elite da sociedade, então o que acontece? Precisa dar uma satisfação agora para a população pobre, não é? Que também está envolvida em crimes, que também tem filhos pequenos, que tem filhos ainda em fase de amamentação, para que essas mulheres, então, possam ficar próximas dos seus filhos. E tem um detalhe também que eu estava ouvindo ontem, se não me engano era um procurador que estava muito incomodado com essa situação, principalmente em função, né, dessa colocação do doutor Aloysio, que essas pessoas podem passar a ser muito úteis, não é? Para o crime, para o tráfico principalmente, há pouco tempo, né? Há pouco tempo e ainda nesse momento se usa os menores de idade, não é? Em função, né, de que as penas são menores e coisas do gênero, que existe um outro tipo de punição. E então, a partir de então, as mulheres, não é, com filhos menores ou em fase de amamentação podem então, né, ser mais utilizadas para a prática de delitos. E também há uma colocação que foi feita, não é, por esse procurador, que ele acha que por uma via torta eles estão tentando esvaziar os presídios. Que em função da dificuldade que existe, né, de se colocar uma pessoa num presídio, não é, que não existe vagas, existe todo esse problema do sistema prisional, que então essa seria mais uma solução para o sistema prisional, que estaria mascarando então uma saída para esvaziar os presídios. Mas eu acho justo, parcialmente justo, né, em função disso, principalmente porque, né, de repente a população pobre também está tendo o mesmo privilégio que teve a mulher do Sérgio Cabral. Doutora Ângela, a SUSEP comunicou que são 689, né, presas nesta situação, né, mas apenas 307 têm esse direito a esse benefício. Será que é realmente uma questão de esvaziamento da cadeia? Com certeza. Para mim, a primeira coisa que passa é isso, o esvaziamento. Sem contar também o que o doutor Aloysio falou, o risco das mulheres ser aliciadas. Nem é risco, isso é certamente, né, vai acontecer. Até porque a maioria das mulheres estão presas por causa de um homem, né, de um amor. É o namorado, é o companheiro, que acaba levando essas mulheres para o crime. Isso aí é notório, né, a gente sabe. E eu lamento, sim, pela criança, realmente tem que haver isso, porque não é justo que a criança fique sem a mãe ou que até uma certa idade fique dentro de um presídio. Não me lembro agora até que idade pode ficar com a mãe, a criança. Então é muito... Nesse caso ele está cumprindo pena com a mãe. Pena junto com a mãe. Exatamente. Mas aquela mãe, quando praticou o delito, sabia que tinha filho, sabia que estava grávida. Não é justo que a sociedade tenha que pagar com isso mais uma vez. Porque dificilmente essas mulheres não retornarão ao crime. Primeiro, porque têm filhos, quem é que vai dar trabalho? Já não tem emprego. Elas vão fazer o quê? Tem filhos pequenos? E em alguns casos isso pode se tornar um facilitador. Exatamente. Eu fico pensando realmente, como a doutora Ângela falou, né, na questão da impunidade, porque me parece que muitas mulheres realmente elas acabam, né, se valendo, entrando na vida do crime, né, pelos amores, pelo namorado, pelo marido, enfim, e muitas delas são presas levando drogas junto ao presídio, né? E aí isso acaba, né, trazendo mais um elemento que traz a impunidade dessa condução. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, eu acho que tem um lado muito bom, que é a questão de justiça para esses menores, mas injustiça na questão da punição exemplar àquele que cometeu o ato ilegal, né? Existem essas decisões. Mas enfim, chegamos a mais um final de um segundo bloco e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Trilegal! Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Soster Imóveis. Olá amigos, estamos voltando com mais um bloco do programa Comunicando Direito, que vai ao ar todos os sábados às 20h30 no canal 6 da NET, GESUL TV. Para entrar em contato com o nosso programa,
Basta entrar no Facebook, programa Comunicando Direito, ou através do nosso e-mail comunicandodireito@gmail.com. Hoje, no terceiro bloco, vamos dar fazer alguns comentários sobre algumas notícias jurídicas, e que não poderia deixar de falarmos sobre a intervenção federal, ou militar, como muitos dizem, no estado do Rio de Janeiro. O Senado, então, aprovou o decreto do presidente, Michel Temer, com relação a essa intervenção. E vou trazer aqui para a bancada, para os nossos debatedores, para que possamos, então, falar um pouquinho sobre esta intervenção. Doutor Aloysio Martins, o que o doutor poderia nos trazer de informações? Para que o telespectador saiba, a intervenção federal é uma prerrogativa que o presidente da República tem de intervir no Estado quando ele não está cumprindo com o objetivo de conceder, não atender claramente uma das suas obrigações. No caso do Rio de Janeiro, era a segurança, que estava realmente um caos, A gente diariamente tem conhecimento de tiroteios, bala perdida, então até em função disso veio a música da Jojo Todinho, como é que é? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Isso aí em função da violência no Rio de Janeiro. Bem, eu acho que realmente a situação do Rio de Janeiro era caótica, e então alguma coisa tinha que ser feita. E essa intervenção, ela vai durar, se não me falha a memória, até o final do ano. Então eu espero que essa intervenção venha a ter resultado produtivo. O que me preocupa é que, em virtude da intervenção, pode haver arbitrariedades, principalmente com a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão coletivo. Isso aí, na verdade, é um mandado em branco. Ou seja, ela não visa determinado local para ser feita a busca e apreensão. Atualmente, o juiz, quando defere o mandado de busca e apreensão, ele menciona qual local deve ser objeto da busca e apreensão, em que possivelmente esteja ocorrendo um crime. O mandado de busca e apreensão coletivo, ele não visa especificamente um local. Com aquele mandado, eles podem fazer busca em residências que eles entenderem necessário. E isso, via de regra, pode causar abuso de autoridade, fazendo busca em residências de pessoas inocentes. Então, acho que pessoas inocentes podem vir a ser sujeitos a essa situação. Doutora Márcia, o Senado aprovou por 55 votos a 13 o decreto do Michel Temer. O que a doutora... Eu fico impressionada com isso, porque assim, eu estava ouvindo o deputado federal Vadir Damus, que ele é do Rio de Janeiro, ele foi presidente da OAB no Rio de Janeiro, e pelo que ele estava colocando, o Rio de Janeiro não está nem entre as 30 cidades mais perigosas do Brasil. Não está. O Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro. E ele que é carioca, então eu acredito nisso. Então, assim, o que ele coloca? A situação estava ruim? Sim. Não é, a situação não é um paraíso, não é maravilhosa. Acontece que nós tivemos também, assim, o carnaval lá no Rio de Janeiro, quem acompanhou o carnaval ou pela rede social, viu que a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, ela representou muito a situação que nós estamos vivendo no país. E, inclusive, se não me engano, foi no último carro dessa escola, tinha assim, estilizado o presidente Temer como um vampiro com a faixa presidencial. O vampirão. O vampirão da Tuiuti. Era mordomo de como é que era? Mordomo de... Ele tinha de mordomo de casa de filme de terror? Exatamente. Já tem outra então, agora, assim, então. Estava, era meio estilizado, tipo o cabelo da Cruella, não é? Coisas do gênero. O que aconteceu? O público que estava lá comprou aquele desfile, gostou do samba também, do samba enredo, que falava sobre a escravidão, falava também em relação a essa mudança nas leis trabalhistas, que será que o trabalhador não vai voltar a um momento de escravidão? E a população comprou aquilo ali.
Então, assim, ó, realmente teve um casamento muito interessante entre a escola e as pessoas que estavam assistindo. E algumas alegorias, como os patos da Fiesp foram representados, né? Pessoas sendo manipuladas pela mídia, inclusive os repórteres da Globo, né, que estavam narrando o carnaval, dizem que estavam bastante constrangidos, né, em função de estarem se deparando com aquela situação. Eu assisti pela rede social. A partir de então, e depois com toda essa história do STF... Não assistiu pela Globo? Não assisti pela rede não, social. A Globo não transmite. Não transmitiu? Não, e não, agora depois ela perdeu por 1/10 para a Beija-Flor. A Beija-Flor foi uma escola de samba que colocou toda a história da Globo, assim, o que a Globo passou durante, né, todo esse período em relação ao impeachment, em relação à reforma de Previdência, à reforma trabalhista, foi o discurso da escola de samba Beija-Flor, que ganhou por 1/10 da Paraíso do Tuiuti. A UOL, inclusive, colocou uma pesquisa, não é, na internet para as pessoas votarem, né, na melhor escola. Quando o Paraíso do Tuiuti estava com 94% de preferência, derrubaram a pesquisa, começou do zero e mesmo assim a Paraíso do Tuiuti conseguiu ser a melhor ainda, né, para a população. Por quê? Porque a situação é bastante difícil e depois, em função do julgamento do presidente Lula aqui, de toda essa história, lançamento da candidatura, dificuldades, não é, que a esquerda está enfrentando e pelo que a gente vê nas pesquisas, talvez a grande maioria da população se veja representada por essa candidatura. A gente viu que nos morros lá no Rio de Janeiro colocaram umas faixas assim, ó, STF, se prenderem o Lula, o morro vai descer. A partir de então surgiu, não é, essa ideia, não é, dessa intervenção federal, né, para não se dizer militar. Então, assim, ó, o Exército que não está preparado para isso, que o Exército é preparado para a guerra, não para enfrentar a situação de violência dentro da cidade. É muito desagradável, né, tu te deparar com uma situação de militares revistando mochilas das crianças, né, que estão chegando da escola, de esse mandado, né, esse mandado coletivo que pode trazer muitos desmandos, sim, né, pode entrar, né, em caso de pessoas que tenham algum envolvimento com o tráfico, mas assim, eu diria que as pessoas que residem no morro, na sua grande maioria, são trabalhadores e vão ver assim, o seu direito, né, não sendo resguardado, não sendo preservado, porque a sua intimidade vai ser violada. Vão entrar na sua casa, eles podem fazer revistas e eu acho que muito desmando vai acontecer, sim, em função de que eu acho que o Exército não está preparado para esta situação para a qual ele foi colocado na rua. Eu acredito que a intervenção ela foi motivada por uma declaração do governador Pezão. Ele passou lá o carnaval todo lá no spa, lá descansando, e quando ele retornou ao Rio de Janeiro, tendo tomado conhecimento daquele caos que foi, ele reconheceu a sua incompetência. Ele disse, olha, nós erramos, nós não subestimamos a situação, etc. Ali ele confessou a falência do governo do Estado em ingerir a segurança. Mas, doutora Ângela, ali é que veio... Ele estava para a segurança, para melhorar. Que foi desmentido, não é? Que ele não podia comprar aquela Ele veio bem bronzeadinho, né? Bem bronzeado. Mas será que não foi um jogo de cartas marcadas aí, doutora? Porque, assim, ó, eu não tenho competência, então se eu não tenho competência, quer dizer que tu tem, né? Mas doutora Ângela, será que lá no Leblon, Ipanema, lá, né, foi feita essa intervenção federal também? Os militares estão lá também? Esse mandado coletivo, eu entendo que ele é inconstitucional, ele é temerário e, além de tudo, fere os direitos humanos. Né? Então, assim, eu vi uma opinião de um coronel dizendo que o juiz teria que acompanhar a diligência para dizer para qual cidadão aplicaria aquele mandado. Isso é inviável. Isso aqui não ia funcionar. Mas o juiz não ia subir não, e a magistratura foi completamente contra. Né? Teve, assim, a ideia foi lançada e a magistratura já se rechaçou essa ideia. Né? Então, assim, é temerário. Outra coisa, o militar, eles querem colocar nessa medida, nessa intervenção, que o militar não deveria ser punido pelas mortes. Morte de inocentes. De inocentes, de bandido e de tudo, porque daí tu sai matando, vira uma guerra, uma chacina. Mas é licença para matar isso, licença para matar, isso não
Não pode acontecer no nosso país. É lamentável, é triste a gente se deparar com essa situação. Embora aqui no Rio Grande do Sul não esteja tão grave ainda, né? Mas saber que o Rio de Janeiro, que é uma cidade que recebe turistas tá muito grave. do muito... Não essa como madrugada, Rio, 4 não, assassinatos em Porto Alegre. tudo função Essa do madrugada. tráfico. Mas não está como o Rio. Eu não acho está, que mas a acho que mídia está igual. Muito, doutora também Ângela, acho. também. Eu acho que tá Naqueles igual. momentos ali que eles eram repetidamente colocados. Então, assim, o doutor Carmona colocou essa situação. Será que não é um jogo de cartas marcadas, que as coisas não estão todas, assim, sabe, se organizando para chegar nesse momento? Eu diria que sim. O Crivella fora do Rio de Janeiro no momento de carnaval, que teve milhões de ISSQN em função dos desfiles de carnaval. A Beija-Flor fez o discurso da mídia, a Tuiuti tentou e depois, quando conseguiu voltar no sábado, não pôde utilizar a faixa presidencial, o vampirão da Tuiuti não pôde, e só soube que poderia desfilar 2 horas antes. Por quê? Da onde está vindo essa repressão? E o direito de expressão das pessoas, e onde tudo fica nessa acontecendo situação? no Rio. Exatamente. Ninguém, até passarela caiu mais um pedaço daquela passarela que infelizmente matou 2 Exatamente. pessoas o ano passado, eu acho. Então, assim, tudo acontecendo, o caos instaurado e os comandantes, os governos... Assim, e vamos ver quais são os partidos assim, do governador do Rio de Janeiro e do prefeito do Rio de Janeiro. Não são partidos assim que têm proximidade com o governo federal atual? Eu diria que sim. Então eles estão muito ajustados. Eu diria que isso é tudo jogado ensaiada. Com que finalidade? Qual seria, doutora Luiz? Não sei, estou lhe perguntando. Eleitoreiro, eu acho que é uma questão de... Nós temos na rua golpe militar? Autorização para ou um golpe militar ou um mandado de segurança coletivo. O que parece isso? Um estado de sítio para não ter eleições? Pode 2018? ser, pode ser. Estado de sítio já é o próximo passo, né? Não é? E tem uma outra situação que assim também é de se pensar, né? Hoje nós temos, né, na frente eleitoral aí uma grande frente com relação ao militarismo, né? O Bolsonaro está aí, então o que acontece? Tem um Bolsonaro, então há um clamor pela sociedade por segurança. Isso aí, inclusive, foi um dos motivos que causou até uma polêmica muito grande com o Bolsonaro, que ele estava lá junto a uma palestra do Banco Pactual, e ele disse que em determinadas hipóteses poderia então se atirar em bandido assim, porque bandido não ofereceria risco à população, diante disso poderia matar, mesmo aquele bandido estando de costas e desprotegido. Então há um clamor muito grande da população pela segurança. Então o presidente, visando a reeleição, esse já é uma questão de conspiração, aquela teoria de conspiração, visando uma reeleição, ainda que ele seja ficha suja, né, está já agindo pelas beiradas. Eu vou trazer aqui a questão de segurança pública para o Rio de Janeiro, vou instaurar esta intervenção, vou trazer mais segurança ao Rio de Janeiro e, por conseguinte, né, trazer digamos assim, um retrospecto melhor, porque até agora, com a reforma trabalhista, reforma previdenciária, os índices de aprovação de Temer estão lá embaixo. Cada vez mais baixos. Simpatia do povo, né? Que é o que ele quer nesse momento. Exatamente. E assim, a menina dos olhos do Michel Temer e da equipe econômica do Temer, reforma da Previdência. Vamos colocar o Exército no Rio de Janeiro e não vamos mais votar a reforma da Previdência? Será que não existe algum outro interesse escuso por trás disso? Eu não consigo imaginar que não, vindo do Michel Temer e da sua equipe, eu não consigo imaginar, e eu fico olhando assim, os sinais do fascismo, um dos maiores é o desdém pelos direitos humanos, e é o que vem acontecendo há muito tempo A aqui no questão Brasil. da reforma da Previdência é que ele viu que ele não tinha quórum para aprovar. Aí não tem como, sem desistir. Mas tirou fora e botou a intervenção federal. Aí agora é o segundo passo. Já que não ia aprovar, vamos colocar lá. Daqui a pouco tem um estado de sítio aí, daqui a pouco um parlamentarismo. Eu acho que a situação atual do país, ela não é propícia. Os ventos que sopram na América do Sul não propicia um golpe militar, uma intervenção mais dura. Eu acho que nós já atingimos uma maturidade, um grau de democracia
que, na minha opinião, é totalmente inviável. Eu acho Se alguém que a tentar, democracia- se alguém tentar algum golpe de força, alguma coisa nesse sentido, Mas a nossa democracia, doutor Luiz, eu Será, acho bastante doutor Luiz? incipiente. E hoje, eu acho que a ditadura, que se nós vivemos uma ditadura hoje, ela não tem mais tanque na rua no resto do país. Para mim, a nossa ditadura hoje, ela é de toga. Tudo é judicializado e se demoniza o político. é judicializada porque as questões, o legislativo não decide o que deve decidir. Ele tem lacunas na lei, o judiciário tem que intervir. Mas o próprio presidente do TSE quer legislar também, não é, doutora Luiz? Já diz, não, a lei tem que ser modificada. O poder judiciário, ele tem que intervir, por exemplo, quando não existe a lei. Nós tivemos o caso aquele de um mandado de injunção que foi criado na Constituição, que o Poder Legislativo não faz. O Judiciário dizia em que condições podia ser feito. Perfeito, mas quando existe uma lei que já está estabelecida, e daí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz assim, não, essa lei deveria ser modificada, porque assim, embora até o presente momento ela esteja servindo da forma que está, assim, hoje, na atual conjuntura, o presidente do TSE entende que não é possível, que tem pessoas com candidaturas irregistráveis. Bom, é isso aí então, né? Nós chegamos... Hoje não deu para fazer perguntas ao nosso telespectador. Vamos ter que fazer um programa inteiro para responder as perguntas. No próximo sábado, então, o nosso telespectador mande bastante perguntas para o nosso e-mail comunicandodireito@gmail.com, e o próximo programa, então, vai ser só de perguntas. Até o próximo e até logo. Comunicando Direito. Apoio Cultural. E aí, quem tá na tua turma? Eu, a Maria Lotação, o João Conta Atrasada. Ih, tá precisando de uma turma mais trilegal, hein? Vou resolver muitos problemas. É ótimo ganhar, tô super feliz. Turma trilegal dessa semana. É o dinheirão? É, prêmio de 20 mil. É a casa que eu tô de olho. E essa outra casa com um carro na garagem. Trilegal! A volta às aulas para uma vida muito mais trilegal! Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334-2575. Facebook, Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Fone 54-3227-4445. Caxias do Sul. Stock Glass. Avenida João 23, 425. Bairro São Sebastião, Porto Alegre.